Olha, não tem poucas coisas mais constrangedoras na história do Brasil. No século XXI, vamos combinar que o governo Fernando Henrique terminou em 2002, então vamos considerar que esse século a gente ficou sob o comando do PT, praticamente 3/4 do processo brasileiro. E é mais do que isso, assim, é muito constrangedor como a gente conseguiu fazer tanta coisa errada e ficar todo o tempo do lado errado. Isso aqui esse momento agora talvez seja o suprassumo de se posicionar no lugar errado. Porque assim, eu já falei isso algumas vezes, as oportunidades que se abriram para o Brasil nesse século e na última década, talvez nos últimos 15 anos, para se consolidar como um grande produtor de alimentos, produtor de energia e exportador de energia sustentável. Um país que não tem conflito com seus vizinhos, um país que tem uma trajetória, sim, secular, de política externa independente, conciliadora, de respeito à autodeterminação dos povos, princípios que foi Rio Branco que estabeleceu lá na primeira década do século XX e que foram reproduzidos pelas escolas durante todo o século XX, fez da escola diplomática, sim, uma escola importante, referência internacional. Isso foi enterrado pelo PT. É constrangedor ver. Hoje o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, é um dos piores ambientes de trabalho que tem na administração pública brasileira. Está todo contaminado por essa agenda de diversidade, equidade, inclusão, essa coisa toda aqui que passou de todos os limites. Os conflitos entre os diplomatas, entre as missões, são enormes. Eu não sei se dá para reverter. O ministro das Relações Exteriores, ninguém sabe o nome, e quem leva essas informações para o presidente da República é o senhor Celso Amorim, sim. O senhor Celso Amorim está com 83 anos, teve uma trajetória interessante, inteligente, postos importantes, é uma pessoa inteligente, mas eu vou lhe dizer, ele está contaminado na sua formação pelo tal do terceiro mundismo, que a gente chama de terceiro mundismo requentado. É a escola, a gente estudou isso junto, né, Samuel? É a escola que o Luiz Souto Maior, um dos nossos diplomatas que escreveu um capítulo importante na coleção dos 60 anos de política externa brasileira, organizado pelo professor Guilhom. Ele dizia assim, é a política do discurso retumbante e da ação pífia. Isso é um clássico nessa turma aí. Essa turminha que assumiu o comando, que é a figura do Celso Amorim clássica, é o Brasil grande, o Brasil que estufa o peito, o Brasil da política ativa e altiva. O sujeito não tem dinheiro para pagar o salário do embaixador. E é um herdeiro do não saudoso Marco Aurélio Garcia, que era pior ainda do que ele. Nós já citamos aqui, inclusive, que cuidava no primeiro período do Lula, falecido professor, que virou o nosso representante para a América do Sul e Latina, né? Eles dividiam os postos no governo PT, mas essa política externa é uma política externa partidária que não cumpre o que está na nossa Constituição. Que a política externa está lá como uma política pública que deve prestar ao desenvolvimento do país. Essa política não trouxe desenvolvimento nenhum. Eu estava dizendo, alimentos e energia nesse período novo da história brasileira, para cumprir a sua vocação, o Irã é um grande importador de milho. O Irã é um grande exportador de ureia, que a gente precisa muito. A gente tem relações com o Oriente Médio inteira para fornecer alimento e energia. A gente tem boas relações com Israel, sempre teve. Tem interesses profundos com empresas israelenses. O que a gente tem que se meter nesses conflitos? A nossa posição tem que ser aquela posição que sempre foi aquela posição de conciliador. A gente não vai colocar um dedo onde a gente não tem competência para entrar. Não tem força, não tem peso específico, não tem nada disso. Mas não, estufa o peito, aquela coisa do Brasil grande, poderoso, Brasilzão. Aí entra na história do BRICS. Vamos combinar uma coisa, pela enésima vez, os BRICS são um grupo em que os chineses mandam e os outros obedecem. Se não for assim, não tem grupo. Mas serve ele também sabe pra... disso, né? Ele propõe ali que os BRICS tragam essa nova ordem mundial, então ele está falando da China. Com projeção de poder de quem além da China nos BRICS? Os BRICS servem para o exílio da nossa ex-presidenta, como ela se chamava, e nada mais que isso para o Brasil. E um agravante para isso que você está dizendo, a modernização das Forças Armadas está em xeque,
por causa dessa política partidária, depois da assinatura de um acordo com Israel para modernização das forças blindadas no Brasil, foi vetada por uma questão absolutamente política. O próprio ministro reclamou disso, né? Exatamente. Tudo certo, mas por uma questão ideológica. Todas as licitações necessárias para comprar o melhor equipamento na melhor condição, com o melhor preço, vetadas por uma questão partidária que não tem nada a ver com o interesse nacional do país. O escândalo disso foi zero, né, na época. Imagina um outro governo com esse tipo de decisão. Imagina se fosse outro governo. Agora, eu quero dizer uma coisa assim, o Brasil, nós brasileiros, não devemos ser vassalo de ninguém. A gente tem tamanho, competência e capacidade de não ser vassalo de ninguém. Mas a gente tem uma anedota que a gente usava lá na escola, que era assim, nós não falamos alemão graças aos americanos. Nós não falamos russo graças aos americanos. E eu vou dizer a você que eu não quero falar chinês. Se for para fazer uma opção, eu prefiro que os americanos reapareçam em algum momento na história, se for para acontecer, o que eu espero que não aconteça. Porque é o seguinte, nós somos um país americano, nossa cultura é ocidental, nós estamos nas Américas, no hemisfério ocidental, a nossa cultura, nosso comportamento, a nossa língua, a nossa formação, tudo não tem nenhuma relação com essas culturas todas asiáticas, que são extraordinárias, maravilhosas, mas a gente não tem essa proximidade. Se a gente fosse alinhar a China, nós vamos ser vassalos da China, e não é do interesse nacional, me parece. Mas para essas figuras que foram formadas na escola do terceirmundismo, é um último suspiro anti-americano. Quem sabe agora os americanos vão ser enterrados para sempre. A decadência americana está se pronunciando. Estão redondamente enganados. Ainda está para se vislumbrar a decadência americana no século XXI, talvez, no século XX, no século XXII, porque no século XXI, esquece, não vai ter decadência americana nenhuma.